Oi, gente! Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula do nosso primeiro módulo do nosso curso de Descomplicando a Neuro. Então vamos lá. Hoje, nossa primeira aula, a gente vai entender como que é a origem do nosso sistema nervoso. Então a gente vai ter que ver toda a parte embriológica dele. Então vamos começar a gente vendo as primeiro, a gente tem os três folhetos embrionários. Então vamos lembrar desses três folhetos. O folheto mais interno é o endoderma. O folheto intermediário é o mesoderma e o mais externo é o ectoderma. Quais são as estruturas que esses folhetos vão formar? Só a gente pensar o seguinte, o endoderma, ele é o folheto mais interno. Se ele é o folheto mais interno, é só a gente pensar que ele vai formar os órgãos internos nossos. Já o mesoderma, que é o folheto intermediário, o que ele vai formar? Os músculos. E já o folheto mais externo, que é o ectoderma, vai formar tudo que interage com o meio externo, no caso. E o que vai ser? Vai ser a nossa pele e o nosso sistema nervoso. Então, hoje nessa aula a gente vai estudar sobre o ectoderma, que vai ser o que vai formar o nosso sistema nervoso. Então, aqui a gente tem uma partezinha do ectoderma por volta da segunda semana de desenvolvimento embrionário. Então, aqui nós temos o surgimento da placa neural e a continuação do ectoderma. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ter uma invaginação dessa placa neural, e essa placa neural, de acordo com que ela vai invaginando, ela vai formar o sulco neural. Esse sulco neural vai cada vez mais sofrendo invaginações até formar a goteira neural. Goteira neural porque ela tem o formato de uma goteira, praticamente. Essa goteira neural vão ter estruturas importantes. Essa voltinha aqui em cima que ela forma vai chamar de prega neural. Se vocês conseguirem ver, a cada vez que essa placa neural vai sofrendo uma invaginação, olha aqui nessa folha. A cada vez que ela vai sofrendo a invaginação, essa prega neural vai a cada vez mais se aproximando, até o momento que ela vai fundir uma prega neural com a outra. A partir desse momento que tem essa fusão dessa prega neural, vai ter a separação das estruturas. Então, vai formar um tubo, que vai ser chamado de tubo neural, e essas laterais que ficaram aqui da prega neural, vai ser chamada de cristas neurais. E o que essas estruturas vão formar? Então, vamos nessa última imagem aqui. Essa imagem aqui, nós vamos ter o tubo neural. O tubo neural, ele vai formar o sistema nervoso central. As cristas neurais, elas vão formar o nosso sistema nervoso periférico. Esse restante do ectoderma que estava ali, e quando ocorreu a fusão se juntou, vai ser o que vai formar nossa pele, certo? Vamos ver a estrutura separada. Primeiro, o nosso tubo neural. Imagine o seguinte, nosso tubo neural, ele é um tubo. Então, aqui nessa imagem, tem um tubo. Na parte mais rostral do nosso tubo neural, vai ocorrer algumas invaginações. A parte mais caudal não vai ter invaginação. Por quê? Essa parte de baixo, mais caudal, vai formar a nossa medula espinhal. A nossa medula espinhal não tem as divisões, então não precisa das invaginações. Já a parte rostral vai formar toda a estrutura encefálica. E a gente sabe que a estrutura encefálica tem vários formatos. Então, vai ter essas certas invaginações. A invaginação primária vão formar três vesículas primárias. Que quais são elas? Prosencéfalo, ou cérebro anterior, mesencéfalo, ou cérebro médio, ou o rombencéfalo, que vai ser o cérebro posterior. Essas três estruturas vão correr invaginações e vão formar as vesículas secundárias. Então, prosencéfalo vai se invaginar e vai formar o prosencéfalo secundário e o diencéfalo. O mesencéfalo vai continuar sendo mesencéfalo, ele não sofre invaginação. Já o romboencéfalo vai se invaginar e vai formar o metaencéfalo e o mielencéfalo. E quais estruturas essas estruturas vão formar? Então, vamos lá. O prosencéfalo secundário vai formar o nosso telencéfalo. Já o diencéfalo vai formar o diencéfalo mesmo, o mesencéfalo vai continuar sendo o mesencéfalo, o metaencéfalo, ele vai formar a nossa ponte e o cerebelo. E o mielencéfalo vai formar o bulbo.
E aqui a gente tem a continuação da medula espinhal. Então vamos enxergar aqui nessa figura. O nosso sistema nervoso central. Nós vamos ter telencéfalo, que a gente vai ver que ele vai ser formado pelos hemisférios cerebrais. Então temos tudo aqui em vermelho, telencéfalo. E o que está em verde, nós temos o diencéfalo, que vai ser formado por tálamo, hipotálamo, subtálamo e metatálamo. E aí, o que temos de verde em vermelho vai ser o que vai ser chamado de cérebro. Quando nós falarmos de cérebro, estamos falando de telencéfalo junto com o diencéfalo. Já quando estamos falando de mesencéfalo, ponte e bulbo, estamos falando de tronco encefálico. Parece um tronco mesmo. E a parte posterior vai estar o cerebelo. E aqui a continuação, temos aqui em begezinho a nossa medula espinhal. Isso vai formar o nosso sistema nervoso central. Já o nosso sistema nervoso periférico vai ser formado pelos nossos nervos e pelos nossos gânglios. Os nossos nervos, tanto os cranianos quanto os periféricos. Então, o que temos aqui meio vermelhado alaranjado é o nosso sistema nervoso central, formado por toda a estrutura encefálica, mais a nossa medula espinhal. E o que temos em amarelo são os nervos e os nossos gânglios. Raíssa, e do que são formados essas estruturas? Quais são as células que vão estar presentes neles? A gente tem dois grandes grupos de célula no nosso sistema nervoso. Temos o grupo dos neurônios e o grupo das neuróglias. A gente tem a sensação de que a gente tem muito neurônio, mas a gente tem mais neuróglias, que são um conjunto de células, no nosso sistema nervoso do que neurônios. Os neurônios são as células excitáveis do nosso sistema nervoso. Então, são eles que vão carregar o nosso impulso elétrico. Já as células da neuróglias, elas são diferentes no sistema nervoso central para o periférico. Então, vamos ver aqui o nosso sistema nervoso central. No nosso sistema nervoso central, nós vamos ter os astrócitos. Os astrócitos são as células mais abundantes do nosso sistema nervoso central. Eles vão funcionar como suporte e, além disso, eles vão fazer parte da nossa barreira hematoencefálica. Nós vamos ver com calma parte da barreira hematoencefálica. Os oligodendrócitos vão ser as células mielinizantes. O que é isso? Eles vão formar a bainha de mielina, que vai fazer como se fosse um isolante no nosso neurônio. Já a micróglia, elas vão ser células imunes do nosso sistema nervoso central. Eles vão funcionar como os macrófagos, só que no nosso sistema nervoso central. E o epêndima, ou células ependimárias, são as células que vão revestir os nossos ventrículos, certo? Já no sistema nervoso periférico, nós temos dois principais tipos de célula. As células de Schwann, que vão ser as células que vão produzir a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, e temos as células satélites, que elas vão funcionar como suporte e, além disso, elas também vão funcionar como células imunes do nosso sistema nervoso periférico, certo? Vamos ver com calma o nosso neurônio. O nosso neurônio. Então, a gente tem os dendritos que são a parte do neurônio que vai receber o impulso nervoso. Essa parte onde vai receber o impulso nervoso, onde vai ocorrer a sinapse, nós temos a espinha dendrítica, que é uma parte mais elevada do nosso dendrito e onde vai ter os receptores para os neurotransmissores, certo? Os dendritos vão todos se confluir para o corpo celular. O corpo celular também pode ser chamado de soma ou pericário. A gente não pode confundir pericário com pericárdio de coração. Então, aqui no sistema nervoso é o pericário. O corpo celular, ele vai funcionar como uma maquinaria. Ele é a nossa indústria. É nele que vai produzir as proteínas, que vai ser traduzido o sinal. Então, a gente consegue ter a relação de quanto maior a nossa produção de proteínas, quanto maior a produção da nossa indústria, maior tem que ser a nossa indústria. Então, quanto mais proteínas o nosso corpo celular produz, maior é o corpo celular. E nós temos o axônio. O axônio, nessa primeira parte do axônio, ele vai ser chamado de cone axônico. Por que cone axônico? Porque aqui vai ser onde vai juntar toda a informação que foi recebida pelos dendritos,
que foi traduzida pelo corpo celular, vai se juntar nessa parte aqui para passar para o axônio. Então, isso chama cone axônico. O axônio, ele vai ser responsável por transmitir um impulso nervoso. Então, ele vai possuir esses microfilamentos e microtubos, que é onde vai ser carregado o nosso sinal. Nesse neurônio aqui, nós temos a bainha de mielina, em azul, que vai funcionar como o isolante nosso. E o que é importante a gente falar? Entre uma bainha de mielina e outra bainha de mielina, pode ocorrer a condução do sinal, que vai ser aquela condução saltatória. Nesse espaço é chamado de nodo ou nó de Ranvier. É só aqui que vai ocorrer a passagem do sinal. A bainha de mielina vai isolar esse neurônio, então onde tem bainha de mielina não tem a passagem do sinal. E além do mais, nessas partes a gente tem a presença de mais canais de sódio. Então a despolarização da membrana ocorre mais nesse local. Mas calma que a gente vai ver com calma essa parte de canais de despolarização nas próximas aulas, certo? E no final, aqui do axônio, nós temos a arborização terminal, porque é nesse final que o axônio vai se abrir, vai se ramificar e ele vai fazer conexões, ou com o músculo ou com outros neurônios, certo? E além disso, nós temos vários tipos de neurônio, e eu coloquei aqui os 3 principais tipos. Aqui nós temos o mesmo que eu mostrei em cima, que é o neurônio multipolar. Por que multipolar? Temos vários dendritos que vão fazer conexões com outros axônios e vão passar essa informação para o corpo celular. Essa informação, o corpo celular vai traduzir ela e vai transformar em sinal elétrico e vai passar para o axônio. Por isso ele é multipolar. Temos o neurônio bipolar, que é esse do meio aqui. Ele é bipolar por quê? Ele tem 2 polos. Vários dendritos, os dendritos juntam essa informação e passa para um dendrito único para o corpo celular, e o corpo celular vai passar para o axônio. Então ele é bipolar porque ele tem 2 polos. E temos o pseudo-unipolar. Por que pseudo? Pseudo é de falso. E é pseudo-unipolar porque nós temos os dendritos, essa informação vai passar para o corpo celular, mas ela não é traduzida. O corpo celular, ele vai funcionar só como suporte para o neurônio, mas ele não vai modificar a informação que o dendrito passou. A informação pode passar por dentro dele, mas não é modificada, certo? Além disso, nós temos os neurônios mielínicos, que são esses neurônios que possuem a bainha de mielina, que é essa imagem aqui, e temos os neurônios amielínicos, que não possuem a bainha de mielina. Mas, Raíssa, por que a gente tem neurônio que não possui a bainha de mielina? E por que tem a bainha de mielina? O seguinte, a bainha de mielina, como eu falei para vocês, ela funciona como isolante. Então, onde tem a bainha de mielina, não passa sinal. Imagine a gente ter um fio, a gente tem aqueles fiozinhos de cobre dentro, seriam os microtúbulos. A energia está passando ali. Se esse fio tivesse ligado na tomada e a gente relasse no fiozinho de cobre, a gente tomaria um choque. É a mesma coisa com o neurônio. Aquela capa preta do fio seria a nossa bainha de mielina. Ela, além de proteger o nosso neurônio, porque ela é um tecido adiposo, então ela é tecido de proteção. Além de proteger, ela ainda vai isolar aquele neurônio. E isso aumenta a velocidade do sinal. Porque ao invés do sinal vir andando durante o microtúbulo, o que acontece? Ele pula. E é chamado de condução saltatória. Então, ele vai pular de um nodo de Ranvier para outro nodo de Ranvier. Então, ela aumenta, no mínimo, 10 vezes a velocidade do sinal. E por isso nós temos os neurônios mielínicos. E a maior parte dos nossos neurônios são neurônios mielínicos. E é importante a gente saber disso porque tem várias patologias que vão estar relacionadas com a perda da bainha de mielina, certo? E aqui nós temos as nossas células da neuróglia. Aqui a gente consegue ver e vemos a principal diferença. Olha aqui o oligodendrócito, esse em azulzinho. O oligodendrócito, ele está fazendo bainha de mielina de 2 neurônios, certo? Então aqui a gente consegue ver
que um único oligodendrócito faz bem de vários neurônios. Já as células de Schwann, que são as que estão no sistema nervoso periférico, não. É uma célula de Schwann para um neurônio. Essa é a principal diferença do oligodendrócito para a célula de Schwann. Temos a micróglia, que são as células imunes do nosso sistema nervoso central, os astrócitos, que vão estar aqui relacionados com o suporte, com a sustentação, e além disso, vai estar fazendo parte da nossa barreira hematoencefálica. As células ependimárias vão estar lá nos nossos ventrículos, revestindo lá, então aqui não dá para ver. E já no nosso sistema nervoso periférico, nós temos aqui as células de Schwann e as células satélites que vão fazer a mesma coisa da micróglia, só que no sistema nervoso periférico, certo? Nas próximas aulas, a gente vai ver cada parte do nosso encéfalo separado, da nossa medula espinhal, do sistema nervoso periférico. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula.